Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Roberta Larica, nossa médica nutricionista. E aí, doutora Roberta? Médica não, gente, apenas nutricionista. Nutricionista. Só nutricionista, mas não é só. Nutricionista das boas, né, doutora Roberta? Isso aí. E vamos ensinar as pessoas agora, Mário, qual a melhor alimentação para evitar aquela gordurinha abdominal. É o assunto que você mais gosta, Mário. Eu gosto, mas para mim não está resolvendo. Mas agora eu vou seguir sua dica certinha. É isso aí, Mário. Na verdade, o que acontece? Assim, claro que existem vários fatores, né, hormonais, metabólicos que interferem no depósito de gordura abdominal. Mas se a gente for pensar, também existem algumas estratégias nutricionais que a gente pode usar para otimizar o uso dessa gordurinha ali abdominal como fonte de energia para o nosso corpo, numa atividade física, né, no nosso gasto energético diário. E existem alguns alimentos que potencializam o acúmulo também desse tecido adiposo ali. Então, essa é a minha dica de hoje. Vamos lá, hein? Perfeito. Primeira coisa, acho que a Adalberto acabou já dando um spoiler aí do assunto, sabe, Mário? Que são os carboidratos. Sem dúvidas, os carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, aqueles alimentos que quando você come a digestão é muito rápida, eles provocam um aumento muito veloz da glicose no sangue e faz com que você produza insulina, que é um hormônio que vai tentar controlar novamente os seus níveis de glicose sanguíneo. Só que essa insulina, ela faz a gente armazenar esse carboidrato em algum lugar. Geralmente, esse carboidrato, né, que é usado aí para poder fazer o depósito de gordurinha abdominal, e aí a insulina vai agir controlando novamente os níveis de açúcar no sangue, né, não deixando a gente fazer nem hiperglicemia, nem hipoglicemia. Então, a primeira coisa é escolher carboidratos de índice glicêmico mais baixos. Exemplo, se a gente vai comer o arroz branco, ele tem alto índice glicêmico. O arroz integral, o índice glicêmico mais baixo. Se eu vou consumir uma farinha branca, então um pãozinho francês refinado, né, branquinho, ele vai aumentar rapidamente a minha glicose. Se eu troco para o pão integral, é uma farinha integral, ou seja, ela vai aumentar lentamente essa glicose no sangue. Então, já vai evitar que eu acumule com mais facilidade essa gordurinha no abdômen. Então, esse já seria a primeira estratégia, Mari, pegar os seus carboidratos e trocar por carboidratos de baixo índice glicêmico ou médio índice glicêmico, que são os carboidratos integrais. Então, pão integral eu tenho encontrado menos pão de sal em padaria. Pão de forma integral vale, assim, trocar se for comer o pão de forma? Vale também, Mário. Só que assim, fica atento, porque tem uns que se dizem integral, e aí quando você vai olhar lá a lista de ingredientes no pacote, tá lá no primeiro lugar a farinha de trigo enriquecida, que é a farinha de trigo branca, né? Então, é integral, mas não é integral, né? Então a gente tem que ver assim, integral é farinha de trigo integral. Então, né? na embalagem do pão de forma, melhor para nossa saúde vai estar farinha de trigo integral e não enriquecida, para a gente olhar com atenção. Isso aí. E as massas também. Se você vai comprar um macarrão integral, primeiro ingrediente deveria ser a farinha de trigo integral também. Entendi. Boa, okay? Boa. Primeira dica é essa, boa. Segunda dica, evite fazer picos de glicose ao longo do dia. O que faz esse pico de glicose ao longo do dia? Duas coisas. Uma é ficar muitas horas sem comer. Então, quando você fica muitas horas, por exemplo, toma o café da manhã, depois só vai almoçar. Ou almoça e depois você só vai jantar. A chance de fazer um pico de glicose é maior se a sua próxima refeição for conter, né, tiver ali uma quantidade grande de carboidratos. Então, primeira coisa é fracionar suas refeições, não ficar tantas horas sem comer. E outra é, quando for comer, ter o cuidado para também não ser um carboidrato. Exemplo, Mário, as pessoas comem uma maçã no meio da tarde, uma banana no meio da manhã. O que vai acontecer? São fontes de frutose, fontes de carboidrato. Então, a tendência é o quê? Você fazer um pico de glicose, produzir insulina e depositar gordura. Mesma coisa que eu citei aí na primeira escolha. Então, minha dica, se for fazer lanchinhos intermediários, que vão ser importantes, foca em proteína, gordura.
um iogurte, um pedaço de queijo, um ovo cozido, ou castanhas, um pedaço de abacate, um pedaço de coco. Nunca fruta entre as refeições. Gente, Nossa, que interessante. Mas eu vou voltar a algo anterior que você falou. Porque pelo que você está dizendo, a gente comer mais vezes pode diminuir a nossa barriga, ao contrário do que a gente pensa. Então, se eu quiser pular o café da manhã e fazer um almoço com muito arroz, enfim, eu posso me prejudicar. É melhor que eu coma um café da manhã com um pão e queijo, um pão e ovo, do que pular Isso aí. e comer no meio da manhã uma fruta ou um almoço com muito carboidrato. Isso aí, Mário. Olha. Porque a tendência é o quê? Você vai fazer primeiro uma hipoglicemia, vai ficar muito tempo com a glicose muito baixa no sangue. E na próxima refeição, se você não souber começar aí com proteínas, fibras, né? E a tendência é ir para o carboidrato, porque está com fome, vai fazer um pico de glicose. E aí vai ser realmente, né, uma escolha que não vai favorecer essa barriguinha aí. Perfeito, interessante, hein? Lanche, então, nada de fruta, melhor gordura ou proteína. Proteína. Isso aí. Boas dicas, doutora Roberta. Exatamente. E aí, outra coisa que a gente pode fazer, sempre optar por frutas de baixo índice glicêmico também, Mário. Quando a gente pensa em manter, né, a gordurinha abdominal baixa, a gente vai controlar, né, a glicemia. Esse é o foco, né, da nossa conversa aqui. Então, existem frutas que têm um índice glicêmico mais baixo. Por exemplo, a gente pode focar, ao invés de usar uma manga, uma uva, que são frutas que têm muito açúcar, a gente pode optar por uma ameixa, um pêssego, um melão, que são frutas que têm menos frutose também. Morango também é uma opção. As frutas vermelhas todas têm baixo índice glicêmico, também são uma opção para não alterar tanto a nossa glicemia. Boa. Entendi. Gostei, tá? Porque eu, por exemplo, doutora, amo melão, por exemplo. Se deu bem. Tá, Eu uma amo fruta manga. ali que... É melhor, gente, mas não é pra não comer, pra evitar pra quem tá nesse processo de querer perder a barriguinha, né? Isso aí, Mário. Pra evitar o pico glicêmico. Pico glicêmico. Que é quando entra muito açúcar de uma vez no sangue, não é isso? Aí dá um pico, isso que é problema, né, doutora Roberta? Exatamente. Isso que é o problema, que faz o seu corpo produzir insulina, que é esse hormônio, né, que vai tentar controlar a glicose do sangue, mas vai aumentar o depósito de gordura abdominal. Uhum. Tem mais alguma, doutora? Ah, então E peraí. mais um- A insulina, ela combate o excesso de açúcar. O doutor Henrique explicou pra gente, o médico. É como se fosse Isso um aí. antídoto. É como se fosse um antídoto para um monte de açúcar. Só que quando a gente Exatamente. come muito açúcar de uma vez, libera insulina. Só que a insulina não vai embora, ela vai ficar na minha barriga, esse que é o problema? Ela vai fazer aumentar a gordura na minha barriga? Ela aumenta o depósito de gordura ali para reserva, né? Pensando assim, bom, vou guardar, pode ser que eu precise dessa energia, né? Dessa gordurinha depois. Então, quanto Então, menos eu absorver açúcar de uma estimula- vez só e menos liberar a Isso. insulina de uma vez só, melhor. É melhor que vai liberando aos poucos. Exatamente. Tá feito o Exatamente, raciocínio. Mário. Entendi, Perfeito. entendi. Próxima dica. Próxima dica: evite açúcar, mel, melado, porque tem muita gente, Mário, que pensa assim: ah, tô fazendo dieta, quero reduzir a gordurinha abdominal. Vou abrir mão do açúcar e vou usar mel. Vou fazer uma troca saudável. Só que o mel, o melado, também aumenta a glicose, Mário. Então, assim, o ideal é evitar até o adoçante, para te falar a verdade, porque tem alguns adoçantes que geram pico de insulina, sabe? Ah, gente, tudo que é muito Então- doce, então tem que evitar, Doce, né? Muito pode. doce, desconfia. Desconfie, Mário. Então, assim, o ideal é a gente realmente comer os alimentos, né, com o sabor natural deles, focando nos carboidratos integrais, as frutas de baixo índice glicêmico que eu citei, dividir as refeições ao longo do dia, ficando esperto para que os lanchinhos não sejam fontes de carboidrato. E evitar tudo que é doce, inclusive fruta doce demais nos lanchinhos. É melhor comer um pedaço de queijo, um ovo cozido, do que uma Isso maçã aí. à tarde, por exemplo. Isso No meio aí, da tarde. Mário. Quem diria? Exatamente. E Luci... sabe qual a melhor forma de controlar a insulina também, Mário, além da dieta? Qual? A atividade física isso. aeróbica. É. Aí corridinha, tal, musculação. A musculação não é bem aeróbica, mas... Hoje não fala mais aeróbico, doutor, só nós dois, eles falam cardio. Cardio. Não é isso? Cardio. É cardio. É o cardio. Isso Mas aí. é aeróbico, né? É suar, É o gente, tem que suar, né, aeróbico, doutor?
Isso aí, é o card. Entendi. O Luciano Rezende tem uma pergunta para você, Roberta, pode? Pode, vamos lá. É integral ou não é E integral? pessoal, boa tarde. É verdade que a torrada faz menos mal, porque ela já passa por um processo na hora de ser aquecida, depois de já ter formado a massa, e que isso de alguma forma faz menos mal do que o pão, por um exemplo? Torrada engorda menos Porra. que pão, doutor? Não, Mário, na verdade é a mesma coisa, tá? É o que pode acontecer você conseguir uma torrada mais integral do que um pão, né? Então, fica atento à composição. Só que muitas vezes a torrada ela vai ter aí seus conservantes também, o poder de saciedade é menor, mas a torrada ela tem a mesma quantidade de carboidrato que o pão. O fato de estar um ser assado, o outro foi mais torrado, mais cozido, ou mais refinado, não vai fazer diferença. Vai ter o mesmo efeito, Mari, infelizmente. Perfeito. Obrigado, Roberta. Até a próxima segunda. Até a próxima, Mário.